Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e continuamos com as nossas reportagens sobre os 368 anos de Jundiaí. O tema hoje é ESG e eu vou contar para vocês que eu fiquei super alegre, me senti assim tão feliz de ser uma jundiaense que tem uma Climatec maravilhosa, que monitora florestas em 20 estados e 5 biomas no Brasil. Então, de Jundiaí, uma Climatec com essa expansão, com essa visibilidade nacional. É muito orgulho para mim estar aqui hoje com a Mayra Domini, diretora jurídica da 1,5 Grau. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer participar do seu podcast. Muito feliz. Agora, vamos começar explicando, para quem não é da área de ESG, por que 1,5 Grau? Bom, a 1,5 Grau, o nome, né? 1,5 Grau, ele nasceu da meta que os países se comprometeram a não deixar a Terra sofrer, né? Então, aquecer, exatamente. Então, o nome vem desse compromisso adotado pelos países. E a nossa detecção, o nosso produto, ele age diretamente no combate ao aquecimento global, porque nós gerenciamos, evitamos e detectamos incêndio de uma maneira muito eficaz, muito rápida. Em questão de segundos, nós conseguimos fazer detecções de incêndio, minorando os prejuízos que este evento causa. Agora me explica como é que funciona o sistema Pantera. A gente estava conversando um pouquinho antes, como é que é feito esse monitoramento das florestas? Tá. Bem, nós temos câmeras que está abarcada em inteligência artificial. Essas câmeras, elas são instaladas em torres de transmissão e essas torres ficam realizando o monitoramento das áreas. Ao localizar um foco de incêndio, um alerta é encaminhado para uma sala de monitoramento, onde existem os operadores, os brigadistas. O nosso sistema oferece todas as coordenadas para que esses brigadistas consigam apagar o incêndio de forma mais eficaz possível e o mais rápido possível. A identificação do incêndio, ela ocorre em questão de segundos, então realmente ela traz muitos... E esses alertas chegam para onde, Mayra? Quando você, no seu centro de controle de operação, ele detecta o início de um incêndio, para onde vai esse alerta? Cada cliente possui o seu centro de operação. Então, cada cliente possui, nós montamos um centro operacional para que ele receba esses alertas. E tem governo nisso? Se tem clientes governo? A gente tem trabalhado com algumas entidades governamentais de forma em conjunto para oferecendo o nosso sistema, sim. Algumas entidades. O Rogério não está aqui hoje, mas como é que surgiu essa ideia? Surgiu do Rogério, na verdade. Em 2016, o Rogério tinha outros negócios, ele se dedicava a empresas que já estavam solidificadas, mas eu acho que ele estava cansado, inclusive, dessas empresas, mas ele fazia muitos anos, desenvolvia muitos anos essas empresas, e em 2016 ele começou a pensar no problema dos incêndios e como esses problemas eram resolvidos, como eles eram geridos. E essa ideia justamente nasce da insatisfação dele e da observação de como era lento, como era difícil o combate, o controle, a identificação. Era muito demorado, demorava um incêndio, às vezes demorava horas para ser identificado, ou seja, quando identificado, ele já estava gigantesco, já tinha virado um desastre, porque ele se alastra muito fácil. Então, ele pensou numa solução que pudesse otimizar o tempo de identificação. E foi assim que nasceu 1,5 Grau. Na época, eu trabalhava com ele já na área jurídica, nessas outras empresas. Ele me apresentou a ideia, eu falei, nossa, caramba, acho que nunca ninguém pensou nisso, mas achei ela sensacional. E no outro dia a gente já começou a trabalhar na ideia, já começamos a trabalhar na empresa, para formar a empresa. E foi assim que ela nasceu. A gente está conversando agora em 2024 para 2025, o tema é aquecimento global.
Sim. né? Então, assim, ele foi um visionário porque ele percebeu isso antes, em 2016. Mas como é que tem sido? Eu vi uma pesquisa hoje dizendo que esse ano foi o ano mais quente do Brasil. Como é que está sendo vocês encararem frente a frente o desastre climático que a gente está passando, né? Ou é muita chuva ou é muita seca. E muita seca traz fogo, Sim. né? Como é que é isso? Como é que foi esse ano? Você sentiu que esse ano foi realmente mais desafiador? Os sistemas que trabalharam mais, como é que foi isso? Bem, eu acho que, e começando só voltando um pouquinho em 2016, de fato, foi visionário. Ele foi muito sagaz quando ele teve essa ideia, porque em 2016, então, a gente não falava muito em ESG. Esse assunto não era muito falado, não era muito discutido, as empresas não possuíam essa preocupação. Esse assunto começou a ser comentado mais ou menos entre 2018 e 2019. Aí a gente teve um boom e de repente todo mundo começou a falar ESG. A sigla ficou consolidada, né? E ano a ano a gente percebe uma preocupação das empresas e dos nossos clientes e da sociedade com o aquecimento global. O assunto é extremamente sério. Os prejuízos causados por incêndios são enormes, graves, e aí a gente não está falando só no prejuízo ambiental, mas a gente tem outras ramificações do prejuízo, que são os financeiros, saúde social. E esse ano foi um ano bastante desafiador para nós. A gente tem sido procurado por empresas que realmente querem o nosso sistema justamente para a preservação do meio ambiente, estão realmente preocupadas com isso. E também temos algumas conexões com algumas entidades governamentais também nesse sentido, procurando proteger e criar meios de proteção para o meio ambiente. Eu tinha um número aqui que era menos, com a atuação da 1,5 grau, nós tivemos menos 18 milhões de emissão de CO2 na atmosfera. Exatamente. Isso. Como é que vocês conseguiram mensurar isso? O próprio sistema traz essa mensuração. Então, a gente consegue mensurar pelo próprio sistema. Tá. Agora, você também tem um trabalho com uma ONG, né? Me fala um pouco como surgiu essa ideia. A gente hoje tem um projeto ambiental chamado Abrace a Floresta. Esse projeto Onde fica? O projeto ambiental Abrace a Floresta, ele é ramificado no Abrace o Pantanal e Abrace a Amazônia. Esse projeto, confesso que de todos o que nós temos, é o que me dá mais orgulho e o que me enche o coração quando eu falo dele, porque a gente monitora uma parte muito importante da biodiversidade no Brasil. Então, a gente tem, com o Abrace o Pantanal, nós temos 2,5 milhões de hectares protegidos, e no Abrace o Pantanal, não, Abrace o Pantanal 2,5, no Abrace a Amazônia 2,2 milhões de hectares protegidos. Temos também nessas áreas uma redução de 90%, aproximadamente de 90% de perdas em comparação a outras áreas que não possuem o sistema. Então, é um projeto muito legal que a gente conseguiu reunir diversos atores da sociedade. Então, tivemos empresas privadas, entidades governamentais, a comunidade local que se envolve nesse projeto. Parceiro. Entendendo que a nossa solução ela é uma aliada, ele também nos traz muito conhecimento daquela área, de como melhorar o sistema, de como fazer o melhor combate. Então, a gente conseguiu reunir tudo isso. Eu gostaria de saber como é que foram articuladas essas parcerias no Pantanal e na Amazônia. Como é que vocês conseguiram articular também com a comunidade, com os indígenas? Como é que rolou isso daí? Tá. Bom, primeiro a gente pensou no projeto e no que a gente precisava para o projeto. Financeiramente, nós não tínhamos condições de bancar esse projeto sozinho, porque o custo dele também era bastante alto. Nesses locais existe uma dificuldade muito grande na implantação dos nossos equipamentos. São áreas remotas, não são de fáceis acessos, tem localidades que a gente precisa chegar de barco,
de avião. Então, assim, não é fácil Sim. toda A essa logística, a né? logística para a gente conseguir. Então, a gente precisava, primeiro, de uma empresa que pudesse nos ajudar com isso, uma entidade privada. Então, fomos atrás de quem quisesse patrocinar, bancar esse projeto, conseguimos essa empresa. O segundo passo foi encontrar entidades sérias e comprometidas em monitorar áreas. Então, conversamos com essas entidades, mostramos o nosso projeto, eles mostraram as áreas que eles tinham e, acima de tudo, se comprometeram a usar efetivamente o sistema, a fazer o melhor uso do sistema. Isso também era um compromisso fundamental. É preciso que alguém utilize e maneje o sistema de forma correta. Então, teve esse segundo passo, que foi esse compromisso adotado pelas instituições que recebem esse sistema e também com a comunidade local. E participação da comunidade local, eu acho que isso é muito bacana, porque ao reconhecerem o nosso sistema como efetivo, eles realmente nos ajudam e ajudam os brigadistas nos melhores caminhos, como chegar no caminho daquele incêndio. Eles trazem muito conhecimento que o brigadista sozinho talvez demoraria muito para chegar. Sim. Como eles vivem no entorno, vivem aquilo é a casa deles, eles vivem dentro. Isso torna o combate muito mais rápido. Então, essa interação entre todos esses atores foi algo que a gente conseguiu articular e tem dado muito sucesso. Tem sido um experimento de muito sucesso. A gente viu esse ano uma vastidão de incêndios no país, né? Em julho, mais ou menos, foi o pico. E quais são as perdas? A gente pensa em perda, a gente pensa na vegetação, a gente pensa nos animais mortos, a gente pensa nos rios, mas é muito mais vasto do que isso. Queria que você me explicasse como é que vocês conseguem mensurar muito legal esses prejuízos. Ótima sua pergunta, porque realmente quando a gente pensa em incêndio, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é nos prejuízos ambientais, né, que são os mais falados. E dentro dos prejuízos ambientais, tem todos esses que você falou, mas tem um que não é tão divulgado, mas tão grave quanto, que são as emissões de CO2 que ocorrem quando acontece esse evento. Quando ocorre um incêndio, grandes quantidades de CO2 que estavam armazenados ali naquela floresta ou dentro daquela plantação são liberados. E estudos indicam que 20% do CO2 liberado mundialmente decorrem de incêndios. É um percentual muito alto e muito significativo. Então, a gente tem que olhar o incêndio. Isso realmente reforça o fato de que o incêndio deve ser olhado com muito cuidado. Além da perda ambiental, das questões ambientais, a gente tem os prejuízos financeiros. Então, a gente está falando aí de perda de safra, né? E também, não só a perda de safra, mas isso também traz prejuízos financeiros para aquelas famílias que vivem da sua plantação, retiram a sua subsistência da floresta, por exemplo, elas são afetadas financeiramente diretamente com isso, sim, que também causa um outro problema, o social. Sim. Então, o financeiro e o social estão diretamente ligados. Fora o impacto a longo prazo para a natureza, né? Até a natureza se recompor, os rios, né? Exato. Então, e a gente tem os danos à saúde, que são muito graves. Bom, mas esse ano a gente teve um grande incêndio no Pantanal que chegou em São Paulo e São Paulo ficou preto. Eu acho que acenderam-se as luzes do Sudeste Maravilha quando eles perceberam que o incêndio lá na região amazônica pantaneira pode causar prejuízo para eles, né? Sim. Pode nos causar prejuízo. Com certeza. Com certeza. O incêndio... Só que é uma pena, né? Ter que acontecer um evento tão grave. Sim, é sempre no desastre, né? Para que seja acesa um alerta em relação a isso. Quando já é conhecido todos os eventos, todos os prejuízos que o incêndio causa. E não precisa de muito estudo para verificar quais são esses efeitos. Né? Não precisa ser um grande especialista para ver quais são esses efeitos. Então... a questão de incêndio, e ela tem que ser pensada
por todos nós. Estudada, pensada por todos nós, porque muitos dos incêndios também ocorrem pela ação humana. Então, mas o governo não faz nada. E você, o que está fazendo? O Sim. que você faz? Não, e tiveram os incêndios criminosos esse Muitos ano. incêndios criminosos. Na verdade, existem estudos que falam que a maioria dos incêndios provém de atividades criminosas, provém de fatores humanos. Você é a diretora jurídica da empresa. Como é que você lida com isso? Como é que vocês conseguem pegar esses dados, passar para a investigação? Ou Não conseguimos Não passar. consegue? Não conseguimos passar. Ainda não conseguimos. Espero que a gente Que consiga. brevemente, né? Sim, mas não conseguimos ainda. Mas é muito triste. Sim. Ô, Mayra, começou como startup? Começou. Conta um pouco agora da empresa. Como é que ela foi se fundamentando, foi crescendo? Sim, ela começou como startup e como no começo, lá em 2016, não havia uma tecnologia, não havia um produto que fizesse o que nós fazemos, né? A detecção rápida, eficaz, eficiente do incêndio. Então, não existia nenhuma tecnologia que pudesse identificar um foco de incêndio em segundos. Então, nós, quando criamos o produto, não existia uma validação de mercado. Essa validação veio ao longo dos anos com os nossos clientes utilizando e falando, olha, legal, funciona, vocês realmente conseguem detectar, de fato ela é eficiente, de fato ela traz benefícios para a gente. Então, era realmente uma startup. Como houve essa validação de mercado, de produto, nós hoje não nos vemos mais como startup, mas sim como uma Climatec, já que temos um produto que atua diretamente nos problemas climáticos. E vocês conseguiram aportes durante esse processo da startup? Como é que foi isso? Sim. Até 2023, nós andamos sozinhos, né? Foram períodos de muitas emoções, confesso. Andar sem empreendedor realmente nesse país não é algo muito fácil. Então, mas andamos, conseguimos chegar. E eu acho que não ter recebido o aporte até então nos trouxe muita força, porque validou o nosso sistema, validou o que a gente faz. A gente conseguiu mostrar que sim, nosso produto é bom, porque a gente conseguiu se manter sozinhos, com as nossas pernas, com os nossos faturamentos, e eu acho que isso foi muito bom. Então, eu acredito que o investimento que veio no final de 2013, ele chegou no momento exato, e muito bom. O investimento ele começou em 2023 e veio de quem? Finalizou em 2024. E veio de quem? Nós tivemos 4 investidores, os líderes foi liderado pela Baraúna Investimentos, seguido de Indicator, pela Indicator, depois The Weed Lab e Rural Ventures. Então são investidores privados. Sim. Tá. São investidores privados. Agora, quais são os próximos passos na 1,5 graus? Bom, em vista desse investimento que nós recebemos, hoje a gente pretende focar todo esse investimento recebido na área comercial. Até então a gente nunca investiu em fortalecer nossa área comercial. Então, queremos investir nisso e na melhoria da tecnologia. Do sistema. Sim, com certeza. Agora, minha última pergunta é como é que a inteligência artificial foi embarcada no Pantera? Pantera é o sistema, gente. Isso. E como é que ela melhorou o processo depois que ela chegou, né? A gente está falando de inteligência artificial faz uns 3, 4 anos no máximo, sim, né? Sim. A inteligência artificial, ela trouxe para nós maior eficiência na detecção. Então, a gente conseguiu reduzir, quando a gente fala em segundos, essa detecção em segundos, ela veio justamente com a utilização da inteligência artificial. O processamento. Exatamente. Processamento de informação. Exatamente. Justamente a inteligência artificial proporcionou isso. Desculpa, qual é a segunda pergunta? Qual o futuro? Qual o futuro? Bem, a gente pretende, hoje a gente tem a detecção por câmeras, né, que eu acho que essa é a mais eficaz de todas, e o nosso sistema também ele tem outros módulos. A gente tem a gestão de incêndios, temos o índice de risco, temos a detecção satelital,
gestão de brigadas de incêndio e cálculo de emissões de CO2 e desmatamento. Hoje a gente pretende e estuda melhorar essa tecnologia, deixar ela mais rápida ainda que ela, mais rápida do que hoje ela é, né? Já que cada segundo importa na detecção. E estamos estudando, mas ainda eu não posso divulgar, outras funções. Beleza. Agora, quem quer conhecer a 1,5 grau, quais são as redes sociais, onde é que a gente segue a 1,5 grau? A gente pode seguir no Instagram, 1,5 grau. Você localiza pelo 1,5 grau. O e-mail o site da 1,5 grau é 1,5grau.com. E no LinkedIn também está como 1,5 grau. Ok. Fiquem conosco, siga-nos no jj.com.br. Até mais.